Alguma vez você já estabeleceu um objetivo para a sua vida e, com o passar do tempo, esse objetivo simplesmente é deixado de lado, é esquecido? Eu já passei por isso várias vezes. É muito comum isso acontecer nas viradas de ano, né? Quando a gente coloca um monte de metas, um monte de objetivos para serem concretizados no ano novo e na hora que a gente menos espera, puf, desaparece. A gente não concretiza nada. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui um pouquinho. Nós vamos falar a respeito da lei do propósito e principalmente das barreiras que surgem durante o processo de concretização desses propósitos nas nossas vidas. Recentemente, eu tive um episódio que me marcou bastante relacionado a isso daí. Em 2016, nós, da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, estávamos pleiteando o credenciamento da nossa escola como escola de governo junto ao Conselho Estadual de Educação. E depois de termos superado as fases anteriores, nós chegamos até a última etapa, que é a etapa da sabatina. É uma sabatina que acontece lá no Conselho Estadual de Educação, em que estão presentes todos os conselheiros estaduais e os representantes da escola que está pleiteando o seu credenciamento. E naquela ocasião, eu tive a honra, o privilégio de dividir a bancada que representava a Escola Superior do Ministério Público com duas pessoas que eu tenho uma profunda admiração e respeito. Estou me referindo ao Dr. Lauro Machado Nogueira, que à época era Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, e a doutora Ana Paula Vieira Antunes Neri, que à época era diretora da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Antes de iniciar o processo de sabatina propriamente dito, nós conversamos e definimos que todos os questionamentos relacionados à área jurídico-administrativa seriam respondidos pelo Dr. Lauro, enquanto os questionamentos relacionados à área jurídico-pedagógica seriam respondidos pela doutora Ana Paula, ficando sob minha responsabilidade os questionamentos referentes à área pedagógica propriamente dita. Pois bem, depois de mais de 3 horas de sabatina, aquele processo gostoso, sabe? Os conselheiros perguntando e a gente respondendo, eles perguntando e a gente respondendo. A última pessoa, a última conselheira que foi formular um questionamento, ela olhou para mim e me fez a seguinte pergunta: eu gostaria de saber se o coordenador pedagógico da Escola Superior do Ministério Público tem formação na área de pedagogia. Na hora que ela me fez essa pergunta, veio aquele nó na garganta. Aquela sensação que eu acho que todos nós já passamos, né? Horrorosa. Porque eu não tenho formação na área pedagógica. Toda a minha formação é na área jurídica. Toda a minha formação acadêmica é na área jurídica. E ali naquele momento, eu utilizei a estratégia que era utilizada pelo saudoso Leão da Montanha. Eu acho que muitos de vocês não vão saber do que eu estou falando, mas o Leão da Montanha era um desenho bem antigo, em que o leãozinho, de repente, olhava para a câmera e falava: saída estratégica pela esquerda.
e começava a correr. No momento que a conselheira me fez esse questionamento, eu comecei a falar a respeito do meu ingresso no curso de doutorado em educação. Falei que tinha ingressado, né, nesse curso, só que infelizmente eu precisei abandonar, porque justamente nessa época o meu filho precisou fazer uma cirurgia cardíaca, né? Ele nasceu com 3 cardiopatias congênitas e aos 5 meses de vida ele precisou fazer uma cirurgia cardíaca. E eu não estava com cabeça realmente para levar adiante o doutorado. Então eu comecei a contar, relatar isso para ela e tal. No final das contas, a conselheira se deu por satisfeita. O fato de eu não ter formação na área pedagógica não influenciou em absolutamente nada no processo de credenciamento, que acabou se concretizando, deu tudo certo. E agora, recentemente, no início de 2020, nós conseguimos o recredenciamento. Mas, no fundo, aquela pergunta que ela me fez, eu sabia que não tinha sido respondida, efetivamente. E quando eu saí da sala do Conselho Estadual de Educação, eu saí decidido a fazer uma coisa, que vocês já imaginam o que é. Me matricular num curso de pedagogia, de licenciatura em pedagogia. Agora, vocês acham que isso daí aconteceu de bate-pronto, como era o de se esperar? Na verdade, durante 3 anos, eu convivi com essa vozinha buzinando na minha cabeça. É porque a minha razão falava, eu preciso fazer o curso de pedagogia. Tá? Mesmo que na prática eu trabalhe com a andragogia, que é a educação de adultos, né? Porque a gente só trabalha com pós-graduação, é na pedagogia que a gente encontra a base de tudo, os alicerces de tudo. Então eu sabia, racionalmente falando, que eu tinha que fazer pedagogia. Mas, por 3 anos, eu convivi com essa vozinha dizendo, mexe com isso agora não. Está muito corrido no serviço. Não mexe com isso agora não. Você precisa ajudar em casa, sua esposa, em relação às terapias que seu filho precisa fazer. Sua vida pessoal está muito corrida. Ou seja, durante 3 anos, essa barreira que se colocou no meu processo de crescimento para atingir esse propósito que era fazer o curso de pedagogia, acabou prevalecendo. Até que, em 2020, no comecinho de 2020, que por sinal foi um dos anos que a gente mais trabalhou na escola superior, em virtude da pandemia de Covid, a gente precisou se reestruturar completamente. Eu, depois de ler um livrinho que eu recomendo para todos vocês, chamado O Milagre da Manhã, eu comecei a colocar isso em prática. Eu mudei o meu despertador, que geralmente toca às 6 horas, eu coloquei para tocar às 5. E falei, agora eu vou me matricular num curso de licenciatura em pedagogia e vou aproveitar essa horinha da manhã, a mais aqui que eu estou acordando mais cedo, para fazer todas as atividades. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu, desde então, venho cursando a pedagogia e agora, graças a Deus, em breve, nos próximos meses, a minha licenciatura vai estar concluída e, enfim, este grande propósito que eu tinha colocado para atingir, depois de 3 anos, vai se concretizar.
Bom, eu contei essa historinha para vocês só para contextualizar como essa questão das barreiras do nosso crescimento, as barreiras que se colocam no nosso processo de crescimento, elas são mais frequentes do que a gente gostaria que fosse, infelizmente. Então, agora eu passo a analisar com vocês de maneira um pouco mais específica essa questão relacionada à lei do propósito. Vamos lá. Vocês já se questionaram a respeito da etimologia da palavra propósito? Se ainda não o fizeram, vamos lá. A palavra propósito, ela deriva do latim pro, que significa para mim, positum, que é o particípio passado do verbo por, que significa posto, colocado. Ou seja, propósito é tudo aquilo que está posto para mim, tudo aquilo que está colocado para mim, para a minha vida. Isso é um propósito. E aqui eu tenho duas notícias para dar para vocês. A primeira delas é uma notícia boa, que é a seguinte: de acordo com a Bíblia, especificamente de acordo com Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa é a notícia boa. A gente pode ficar animado com isso. Mas, por outro lado, eu tenho uma notícia não tão boa assim. Que é a seguinte: muitas vezes os nossos propósitos de vida acabam sendo solapados, acabam sendo deixados de lado, acabam sendo esquecidos em virtude dessas barreiras no nosso processo de crescimento. E aqui eu vou trazer para vocês especificamente 8 barreiras. Existem mais, mas as mais importantes são essas 8 que eu começo a analisar agora aqui com vocês. A primeira barreira que se coloca no nosso processo de atingimento dos nossos propósitos é conhecida como barreira da suposição. O que é essa barreira da suposição? Algumas pessoas parece que não se dão conta de que, ao contrário do que acontece com o nosso corpo físico, que ele vai crescendo, é natural. Tá? A criancinha vai crescendo ali rapidamente, e ela que era pequenininha depois vai encorpando, vai crescendo. Isso acontece com o nosso corpo físico. Mas isso não acontece com os nossos aspectos espirituais, intelectuais, emocionais. Ou seja, é preciso que a gente lute, que a gente faça alguma coisa efetivamente para crescer sob o ponto de vista emocional, intelectual, espiritual. Tá? Então, você supor que você vai crescer em todas as áreas da sua vida de maneira automática, esse é um dos maiores erros que você pode cometer na sua vida.
Então, vamos lutar contra isso, tá? Vamos nos conscientizar de que a gente precisa realmente trabalhar nesses aspectos emocionais, intelectuais, espirituais, para que nós consigamos efetivamente atingir os propósitos que a gente estabelece para a nossa vida. Uma segunda barreira que surge aí no nosso caminho é conhecida como a barreira do conhecimento, que é caracterizada pelo fato das pessoas não possuírem o conhecimento necessário para crescer. Elas dizem, elas pensam, né? Eu não sei como crescer. E o que acontece nesses casos? As pessoas seguem a vida dela toda quebrando a cara, tentando ali pelo caminho mais difícil. Por isso que, mais uma vez, eu ressalto a importância de você investir no seu autoconhecimento. É fundamental que você faça cursos, que você leia livros, para tentar trazer ali um substrato que te dê o conhecimento necessário para que você possa crescer. É muito melhor você trabalhar nessa vertente para atingir os seus propósitos do que você simplesmente deixar a vida te levar, como diz a música, quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara. Essa é uma grande barreira, então, essa barreira do conhecimento, de não saber como crescer. A gente precisa superar isso daí também. Uma terceira barreira importantíssima, que foi a que atingiu a minha vida, né, nesse exemplo que eu relatei, é a barreira do momento certo. Uma que estabelece que não está na hora de você começar a fazer determinada coisa. Não está na hora de você concretizar o propósito que você colocou na sua vida. Deixa para depois. Deixa para depois. Está muito corrido aqui no trabalho e tal. A barreira do momento certo. Essa aqui é complicada. Essa aqui acaba atingindo muita gente. E aqui é interessante a gente chamar a atenção para o seguinte aspecto. Quando a gente não consegue superar essa barreira do momento certo, entra em cena uma leizinha famosa, que é a lei da falta de determinação. E o que estabelece essa lei da falta de determinação? Mais ou menos o seguinte: quanto mais tempo demorar para a pessoa fazer o que ela deveria ter feito agora, maior é a possibilidade de que essa pessoa nunca venha a fazer aquilo que deveria ter feito. Tá? Então, nesse exemplo que eu dei aí para vocês, muita gente, depois de passados 3 anos aí, igual eu relatei, teria simplesmente tirado da cabeça já essa história de fazer pedagogia. Tá? A possibilidade disso acontecer é gigante. Mas por uma felicidade, por uma sorte e por uma intencionalidade da minha parte, acabou que eu não me curvei a isso. Eu efetivamente concretizei aquele propósito que eu tinha estabelecido lá atrás. Tudo bem que foi com atraso, mas graças a Deus eu consegui colocá-lo em prática. Tá? Então, essa é a barreira do momento certo. Uma outra barreira, a quarta barreira, também extremamente importante, que atinge o nosso processo de crescimento, é a barreira do engano, que é caracterizada pela seguinte frase: eu não vou colocar em prática esse propósito porque eu tenho medo de errar. A barreira do engano é isso, a pessoa tem medo de errar e às vezes não põe em prática o seu propósito de vida. Só que chegou o momento da gente mudar a maneira
com que nós olhamos os erros. Os erros nada mais são do que formas diferentes de se fazer alguma coisa. É isso, não tem. O erro não é uma punição, não é um castigo, é simplesmente uma forma a mais de se fazer alguma coisa. E quando você está em busca do seu crescimento pessoal, do seu desenvolvimento pessoal, de maneira intencional, você quer efetivamente crescer e eventualmente comete um erro, esse erro ele vai ter uma importância fundamental na sua vida. Isso aqui é um exemplo. Imagina que você está estudando para prestar concurso, aí você vai, se prepara, estuda, aquela coisa toda, aí você vai fazer uma prova de concurso e acaba errando algumas questões. Quando sai o gabarito, você pega para conferir aquilo lá, aí você vai, corrige tudo e tal. Eu tenho certeza absoluta que as questões que você vai mais lembrar depois de algum tempo não vão ser as questões que você acertou. Vão ser as questões que você errou. Porque daí você voltou, fez aquela análise mais aprofundada do seu erro, isso daí vai te marcar e você vai levar esse aprendizado para o resto da sua vida. Então, aprender com os erros é uma coisa maravilhosa. Quando você está disposto a crescer de maneira intencional. Eu não estou falando daquela pessoa que é um eterno errante, igual eu já mencionei. O cara vai quebrando a cara e quebrando a cara e quebrando a cara e não faz nada para melhorar. Não estou falando desse tipo de erro não, porque esse daí não vai ajudar em nada. Mas quando você está num processo de crescimento e eventualmente erra, esse erro é maravilhoso para a sua vida. A quinta barreira que a gente vê aí na prática é chamada de barreira do perfeccionismo. Que a pessoa pensa que precisa encontrar o caminho certo antes de dar início na sua caminhada. Barreira do perfeccionismo. Eu preciso encontrar o caminho certo para dar início à minha caminhada rumo ao meu propósito de vida. Só que o que acontece na prática? Muitas vezes nós já sabemos qual é o caminho certo. A gente já sabe. O que está faltando, na verdade, é só a gente começar a caminhar. É só a gente colocar em prática aquilo que tem que ser colocado para atingir o nosso propósito. Então, essa é uma barreira também que muitas vezes impede as pessoas de concretizarem os seus objetivos, as suas metas, os seus propósitos de vida. A gente precisa lutar com unhas e dentes para não deixar essa barreira preponderar na nossa vida. Uma sexta barreira, famosa também, importantíssima, é a barreira da inspiração. A barreira da inspiração é aquela em que a pessoa diz que não sente vontade de fazer as coisas. Ela fica esperando uma espécie de lampejo, uma iluminação. Ela fica esperando que Deus derrame ali sobre ela um lampejo de motivação, um lampejo de inspiração. Isso não vai acontecer. Aí eu tenho uma notícia para te dar, que se você for ficar esperando essa inspiração surgir, a sua vida vai passar e você não vai concretizar nem 1/100º daquilo que você tem potencial para concretizar. Então, qual que é a dica que a gente dá aqui para superar essa barreira da inspiração?
Coloque em prática aquilo que a Nike estabelece. Como assim? Aquela frase famosa da Nike, just do it. Ou seja, apenas faça. Faz o que tem que ser feito, independentemente de inspiração, de motivação. E você sabe o que vai acontecer? Na hora que você menos esperar, a inspiração, a motivação, ela vai surgir. É mais ou menos como se a inspiração, se a motivação fosse um subproduto da sua ação. Vocês querem um exemplo? Imagina que uma pessoa se propõe a fazer academia. O cara ficou lá décadas sendo sedentário e falou, não, a partir desse ano eu vou fazer academia. Aí no começo, o cara vai, toca o despertador, puta merda, eu já tenho que ir pra academia, meu Deus do céu, aquela coisa amarrada, e o cara vai muito a contragosto, e vai nesse ritmo, sabe, forçado, aquela coisa desagradável, durante uma semana, 2, 3, um mês e meio, 2 meses, e depois, num passe de mágicas, aí sim, num passe de mágicas, porque a pessoa já está colocando em prática aquilo que deveria ter sido colocado, o que vai surgir? A inspiração, a motivação. O processo é esse. Por isso que depois de algum tempo, as pessoas que estão habituadas a fazer academia, nos dias que elas não vão até a academia, elas se sentem mal com isso. É porque nesses casos, a inspiração, a motivação já está ali enraizada nela. Tá? Então não inverte a ordem das coisas. Primeiro faz, apenas faça. E a inspiração vai surgir. Eu te asseguro. Não adianta ficar aguardando um lampejo de inspiração para depois começar a agir. O caminho é o contrário. Uma outra barreira famosa é a barreira da comparação. O que é essa barreira da comparação? É o fato de você querer se comparar com os outros. Isso é uma furada, porque cada ser humano é único, tem as suas características, as suas peculiaridades, as suas especificidades. Então, se existe uma pessoa que você precisa se comparar, essa pessoa é você mesmo. Você tem que fazer esse tipo de comparação, olhar a sua vida como ela está agora, olhar como ela estava há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, para verificar se você está progredindo na vida, se você está estagnado ou se você está regredindo na vida. Esse tipo de comparação de você com você mesmo, isso aqui é importantíssimo. Agora, se comparar com os outros é uma besteira, desnecessário. Só que às vezes vem essa barreira da comparação. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês. A última vez que isso aconteceu comigo, graças a Deus já faz um bom tempo, foi lá em 2009, quando eu comecei a fazer o meu curso de mestrado em Direito. O nível intelectual dos meus colegas era tão alto, as discussões que eles travavam em sala de aula chegaram a me incomodar. Tá? Porque eu me senti um peixe fora d'água. Várias vezes eu comentei com a minha esposa, tá? Eu não sei o que eu estou fazendo lá. Eu acho que eu vou desistir. Porque eu me sentia extremamente burro diante daquelas pessoas. Só que daí eu aprendi uma grande lição, fazendo um exercício mental para perseverar, ali para tirar essa questão da comparação. No final das contas, depois de 2 anos de mestrado, quando foi lá em 2011, o que aconteceu? Essa comparação deixou de existir e eu consegui enxergar efetivamente que você conviver com pessoas que são melhores do que você, na verdade, é um tremendo de um privilégio, é uma oportunidade gigantesca que a vida está colocando nas suas mãos.
Tá, e qual foi o resultado disso, dessa mudança de mentalidade que eu tive? De querer ficar me comparando para enxergar aquelas pessoas como um potencial de aprendizado para mim. Depois de 2 anos de mestrado, meu nível intelectual era outro, completamente diferente daquele que eu ingressei em 2009. Tá? Então, vamos parar com essa história de se comparar com os outros, porque isso é uma besteira. Tá? Não vai te levar a lugar nenhum. Se tiver pessoas que você sabe que são melhores do que você em determinado aspecto da vida, traga essas pessoas para próximo de você. É uma oportunidade que você vai ter de crescer. Tá? E não de ficar se comparando. Por fim, a 8ª barreira que eu queria trazer aqui nessa conversa é a barreira da expectativa. Essa daqui geralmente ela acontece, ela surge quando as pessoas já colocaram em prática, já estão caminhando ali rumo ao seu propósito de vida e elas se dão conta de que o caminho está sendo mais pedregoso do que ela imaginava. Ou seja, ela tinha uma expectativa de que as coisas seriam muito mais fáceis. E na hora da verdade ela percebeu que o buraco era mais embaixo. Tá? Isso daqui faz muita gente desistir dos seus propósitos de vida. Então a gente precisa superar essa questão da barreira da expectativa, tá? De achar que seria muito mais fácil, porque se existem dificuldades no caminho a ser percorrido, também existe uma outra coisa muito importante, que eu espero que todos vocês tenham, da mesma forma que eu tenho e tenho muito. Eu estou me referindo aqui à fé. Tá? Na verdade, eu tenho muita, né? Não muito. Eu estou me referindo à fé. Tá? Quando você aumenta a sua fé, automaticamente, esses obstáculos, essas dificuldades que vão surgindo pelo caminho aí, que materializam essa barreira da expectativa, eu achava que ia ser mais fácil e tal, essas dificuldades acabam sendo reduzidas. Em linhas gerais, são essas as principais barreiras que se colocam no nosso processo de crescimento rumo ao atingimento dos nossos propósitos. E aqui eu gostaria de fechar essa conversa trazendo 3 dicas para vocês mudarem o seu crescimento pessoal, o seu desenvolvimento pessoal, de um crescimento, de um desenvolvimento que ocorre de maneira acidental para um crescimento, para um desenvolvimento que ocorra de maneira intencional. A primeira coisa que vocês precisam fazer para mudar esse mindset é fazer a pergunta certa. E qual que é essa pergunta? Não é quanto tempo eu vou demorar para atingir o meu propósito de vida. Não se preocupa com isso. A pergunta certa é qual a distância que você está disposto a percorrer para atingir o seu propósito de vida. Essa pergunta, sim, é importante de ser feita. E aqui, eu acho que vale a pena trazer uma frase da Cora Coralina que está intimamente relacionada com isso. A frase diz mais ou menos o seguinte: o que vale na vida não é o ponto de partida, e eu acrescento, também não é o ponto de chegada. O que vale na vida é a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Olha que coisa linda. Tá? Então, se você está disposto a percorrer um determinado caminho para atingir um propósito de vida, faça essa caminhada semeando tudo aquilo que tiver que ser semeado, porque lá na frente você vai colher os frutos desse propósito que você colocou para atingir na sua vida. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que não basta você fazer a pergunta certa, né, que é essa:
Qual a distância que você está disposto a percorrer? Faça essa pergunta agora, tá? Não deixa para depois. Faça essa pergunta agora. Porque se você deixar para depois, a possibilidade daquela lei da falta de determinação que eu já mencionei para vocês aqui entrar em cena é muito grande. Tá? O que diz a lei da falta de determinação? Que se você deixa para fazer depois uma coisa que você sabe que deve fazer agora, a possibilidade de você fazer vai diminuindo conforme o passar do tempo. Tá? Por isso, faz a pergunta certa e faz agora. E a terceira dica é encarar o fator medo. Tá? Nós muitas vezes temos medo de caminhar rumo ao nosso propósito de vida. Principalmente medo do fracasso e medo do que as outras pessoas vão pensar. Só que mais uma vez eu falo para vocês, se você tem medo, é muito importante que você também tenha fé. E a partir do momento que a sua fé vai crescendo, o seu medo vai reduzindo de maneira inversamente proporcional. Então, abra espaço para a fé na sua vida, que o medo vai embora. E eu concluo o nosso bate-papo de hoje trazendo mais uma frase da Cora Coralina que eu acho que encerra de uma maneira gloriosa essa conversa. A Cora diz o seguinte: a verdadeira coragem é ir atrás do seu sonho, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Olha que coisa maravilhosa. Então, coloque um propósito ou vários propósitos na sua vida e corra atrás disso daí. Mesmo que todo mundo diga para você que isso é loucura, que você não vai conseguir, não dê ouvidos. Ouça a voz que pulsa dentro de você, a voz que fala no seu coração. E eu tenho certeza que você vai atingir metas, objetivos, propósitos que você nunca imaginou que poderia atingir. Tá bom? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo carinhoso no coração de todos e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.